Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O Espírito Santo é um celeiro de boas ideias, um campo aberto para o surgimento de novas empresas focadas em apresentar soluções para o dia a dia. É uma transformação no modo de empreender. Hoje você vai conhecer um hub de inovação, um ambiente que proporciona o encontro entre universidades, governo e investidores. E é nesse ambiente que nasce a startup, empresa que cresce rápido, sempre com propostas inovadoras para problemas reais. No estúdio com a gente, Michele Janovic, CEO de um hub de inovação em Vitória. Quem também participa é o Carlos Eduardo Brandão, sócio de uma startup. Ainda na edição de hoje, uma conversa importante sobre AVC e outras doenças neurológicas. O médico Cícero Lima vai tirar todas as suas dúvidas. Ponto de Vista está no ar. Ponto de Vista no ar, e aqui no estúdio com a gente, o médico neurologista Cícero Lima. Cícero, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Obrigado você pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco, conscientizar a população a respeito das questões neurológicas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Cícero é médico neurologista, é médico da Best Senior, e a Best Senior tem um atendimento de neurologia especializado, um plantão 24 horas. E aí vem a minha primeira pergunta: qual que é a diferença, Cícero, em ter um atendimento 24 horas disponível no que se diz respeito às sequelas, ao tratamento em si e até mesmo as sequelas? Eu digo assim, a agilidade nesse primeiro momento de uma questão neurológica, isso pode contar muito no desenvolvimento ali do tratamento e das sequelas? Ótima pergunta, Felipe, com certeza. Os hospitais associados à Best Senior, especialmente o Meridional Cariacica, dispõem de exames extremamente sofisticados dentro do contexto das emergências neurológicas, em especial o AVC. O AVC é a principal causa de óbito no Brasil, segundo as últimas estatísticas, e também de incapacidade. Então, é uma doença que é muito importante hoje em dia para a gente ter a conscientização e prevenção. No ambiente da neurologia de emergência, o AVC talvez seja a condição com maior necessidade de um médico especialista naquele momento ali atuando. No momento da crise, do que está acontecendo, Perfeito, né? Perfeito. Porque a cada minuto que se passa dentro do AVC, 2 milhões de neurônios são perdidos. Então, cada vez fica mais difícil recuperar o déficit adquirido. Então, o tempo, o diagnóstico preciso, rápido, através do especialista, faz toda a diferença. Já que estamos no AVC, no acidente vascular cerebral, eu queria que você me explicasse o que é isso, como ele é causado, se existe uma idade para isso acontecer ou não. Conta pra gente. Perfeito, vamos lá. O AVC, o que a gente espera? Normalmente os idosos têm o AVC, né? O AVC nada mais é do que o entupimento de um vaso. Nosso cérebro, assim como os outros tecidos, depende de fluxo de sangue e oxigênio. A partir do momento que esse fluxo se interrompe, seja normalmente pela isquemia, por falta, né, de oxigênio, quando o vaso se entope, e aí é o AVC isquêmico, que representa 80% dos casos, ou 20% dos casos mais raros, mas geralmente mais grave, o AVC hemorrágico, quando um vaso, ele basicamente se rompe e sangra. Como a gente... Por isso, desculpa te interromper, por isso que vem o popular derrame que as pessoas falam, porque causa um derramamento de sangue ali na área cerebral? Exatamente, mas apesar do popular nome derrame cerebral, o que a gente mais vê é o AVC isquêmico, que é o fechamento de um vaso. Entendi. Normalmente isso é causado, de forma geral, pelos fatores de risco: diabetes, hipertensão, sedentarismo, que ao longo do tempo vão depositando placas de gordura nessas artérias, que levam o fluxo sanguíneo ao cérebro. Com o tempo, essas artérias podem se fechar e aí o fluxo para. Nesse momento que o fluxo para, aí o AVC começa. A falta de sangue leva à morte dos neurônios. E cada neurônio, cada local do cérebro, exerce uma função específica. Por exemplo, existem neurônios que fazem com que a gente movimente um braço, com que a gente converse. Então, a área afetada vai representar o sintoma que o paciente vai demonstrar para a gente logo no começo do quadro. A gente está falando do AVC, que é uma doença, imagino eu, que seja a mais comum que acometa aí em termos de neurologia os brasileiros. Se o senhor tiver dados, puder passar para a gente também, é sempre importante. Mas existem outras doenças também, doutor, que é importante que as pessoas fiquem atentas. Eu me refiro aqui às
não especificamente a nenhum, mas vamos lá, Parkinson, o Alzheimer, são doenças que às vezes, deixa eu tentar desenhar um cenário aqui para o senhor, que eu tenho certeza que quem está em casa pode identificar, pensar até num familiar. Vamos lá, começa num quadro de esquecimento, alguma coisa assim, que são lapsos, que a gente em casa não percebe, não toma isso como um alerta. Mas existe algum momento da vida que esses esquecimentos, se eles forem ampliando, eles podem se tornar um indicativo de que alguma doença vem aí? Perfeito, Felipe. O que a gente observa? Esquecimentos, eles podem sugerir para a gente quadros neurodegenerativos, especialmente o que a população fica mais alerta é a respeito do Alzheimer. Quando é que a gente passa a se preocupar, geralmente? Quando surge a perda da funcionalidade, que é quando o paciente começa a depender de outras pessoas para realizar tarefas que antes ele tinha a própria autonomia. Aí que a gente tem que parar, ter um cuidado e fazer uma avaliação bem precisa para diagnosticar possíveis transtornos como, por exemplo, o Alzheimer. Tá? Sintomas, já que estamos no Alzheimer, além do esquecimento, tem mais algum que seja importante colocar em voga para quem está em casa? Falar, opa, peraí que tem alguma coisa que a gente pode identificar. Você falou dos idosos, imagino eu, então, para uma idade mais avançada, os avós, os tios. Exatamente, perfeito. Isso aí. Olha, o esquecimento é o que a gente mais vê, né? E tem mais facilidade em esclarecer os pacientes. Mas a desorientação, por exemplo, aquela pessoa que conseguia sair de casa, ir na padaria, fazer aquele trajeto e voltar para sua casa, ela começa a ter essas dificuldades nessas pequenas tarefas do dia a dia. Que aí a gente também para, observa e vê que já existe um prejuízo da autonomia, né? A pessoa não consegue mais sair sozinha, Sim. fazer as coisas e as pessoas, os familiares já começam a entender que aquela pessoa precisa de um cuidado mais atento. O senhor falou do esquecimento, né? Nós mencionamos aqui, mas esse paciente, muitas das vezes, eu ouço muitos relatos, ele tem retratos, recortes de outras épocas, né? De épocas mais distantes das épocas atuais, e o esquecimento se dá da memória recente. É isso mesmo? Exatamente, Felipe. Vamos lá. A área que a gente começa a perder quando o paciente está na fase clínica do Alzheimer se chama hipocampo. Essa atrofia do hipocampo, que é o marco até do ponto de vista radiológico dessa doença, ela faz com que a gente perca principalmente a memória recente. Existe algo que o ser humano possa fazer para que com o passar do tempo não vá ali se acometendo por alguma questão ou outra, esquecimentos, vai perdendo de repente conhecimento de um campo que ele já dominou tanto em outra época? Como é que se mantém com a mente ativa? Com certeza. Olha só, a gente vê os pacientes que eles entram na fase de aposentadoria, né, e param de fazer o que eles sempre fizeram. É importante que essas pessoas exercitem o cérebro. Atividades de leitura, de aprendizado, uma nova função. Minha madrasta, por exemplo, começou a aprender a tocar teclado agora. Depois da aposentadoria? Depois da aposentadoria. Olha só. Isso eu acho muito interessante, porque você começa a trabalhar o cérebro, é como se fosse realmente uma musculação do cérebro, né? E a gente precisa disso para manter ele forte, ativo, né? Entendeu? Pai de uma amiga minha, depois que se aposentou, foi aprender italiano. Ele nunca teve contato com a língua, sempre teve vontade, mas não tinha tempo. Foi aprender italiano, começou a praticar, a frequentar um curso, e aí juntou o dinheiro e foi, depois de não sei quanto tempo, mais de um ano de curso, juntou o dinheiro e foi à Itália para praticar. E ele tem mais de 70 anos, então é se manter vivo mesmo, né? Exatamente, perfeito, sem toda razão. Que outras doenças, doutor, a gente tem que ficar atento aí nessa questão neurológica? Já vou voltar para o AVC, porque a gente já falou que o AVC é a doença que acaba acometendo mais os brasileiros, mas queria aproveitar aqui a sua competência. Doutor Cícero é médico neurologista, médico do Best Senior, trouxe aqui para a gente informações tão valiosas que eu estou aqui buscando para poder compartilhar com você aí de casa. Portanto, que outras doenças são importantes a gente ficar ali atento para que isso não se desenvolva, não se amplie ao longo do tempo? Olha, no campo da neurologia, a gente tem um cuidado especial com doença de Parkinson, que é uma doença que acomete muitos idosos, também traz prejuízo na funcionalidade. É importante a prevenção, né, através de atividades físicas, exercícios mentais, toda aquela gama de atividades de saúde, né, mudança de estilo de vida que a gente tanto fala, que é o mais difícil normalmente, né, porque depende muito do paciente. Eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade, você vai me responder aqui, a mim e a muita gente que está em casa, que existem alguns indicativos, vamos dizer assim, de que a pessoa ela pode estar passando ali por um acidente vascular cerebral naquele momento. Levanta os dois braços, dá um sorriso para ver se está equilibrado, se está simétrico. Isso é real? Isso é fato ou é fake? É fato, com certeza é fato. Quais seriam esses cuidados na hora de uma possível crise ali? Beleza, o que a gente tem que estar atento?
Principalmente, o que é mais fácil reconhecer para o paciente e para a família é sempre a parte motora, que são os movimentos musculares, que dependem dos neurônios estarem fazendo com que aqueles músculos se ativem. O clássico é o sorriso assimétrico, desvios da rima labial, né, que demonstram para a gente musculatura de face. Fica um lado mais alto, outro mais baixo, e ali você consegue perceber que o domínio não está exigindo, o paciente não consegue mais ter aquele domínio naquele momento. Perfeito, perfeito. Você vê que o neurônio deveria fazer aquela função de fazer o músculo se ativar, mas o neurônio não faz e o músculo fica fraco. Então, o sorriso desvia, né? Mostra-se uma simetria de face. Principalmente, o público tem que ter ciência que essas condições relacionadas ao AVC são condições que se manifestam de uma forma súbita. O paciente estava bem, daqui a 5 minutos ele está com o déficit ali manifesto. Então, a gente já vê um braço paralisado, uma boca torta, dificuldades de linguagem, dificuldades de comunicação. A pessoa, às vezes, para de falar. E é rápido, então, assim, é questão de minuto para poder acontecer um acidente? Muito rápido, Felipe. O paciente, o que acontece? Como a gente voltando lá na fisiopatologia, o vaso se fecha. A partir do momento que o vaso se fecha, não existe mais fluxo. E aquelas células param de funcionar, começam a sofrer. Então, a partir daquele momento do fechamento, a gente já caracteriza aquilo como o momento que se inicia o déficit. O déficit manifestado pelo problema motor, pelo problema de fala. Então, é na hora. E aí a gente volta para o início dessa entrevista que a gente mencionou, que a gente comentou sobre a urgência no atendimento para que se diminua uma sequela futura, para que se tenha uma eficácia nesse tratamento. O senhor já explicou para a gente, a Best Senior tem esse atendimento 24 horas, ou seja, a qualquer momento que o paciente percebeu, sentiu, esse atendimento está lá disponível. Isso é importante por quê? Importantíssimo por quê, Felipe? A gente tem que ter um diagnóstico extremamente preciso através do neurologista. O Hospital Meridional Cariacica dispõe de equipamentos como ressonância magnética, que são capazes de diagnosticar AVCs, né, extremamente pontuais, pequenos, que às vezes passam despercebido por aparelhos mais antigos como tomografia. Então, o paciente que apresentar qualquer tipo de alteração neurológica súbita, vá a um hospital que tenha neurologista de emergência e tenha capacidade de fazer exames avançados como a ressonância. Lá você vai ter maior chance de reverter os déficits e ter uma vida mais ativa. Aliás, falando em vida mais ativa, vida mais saudável, atividade física em dia, sempre verificar as taxas, seja de glicose, da hipertensão, da pressão arterial, né, no caso de alguém que seja hipertenso, ter esse controle, tudo isso acaba sendo um indicativo para a boa saúde, para a longevidade. A gente quer viver muito, né, mas quer viver bem. Perfeito. O mais importante viver muito é viver bem, ter qualidade de vida. O AVC ele pode ser prevenido. Até 80% dos AVCs pode ser prevenido se tomarmos medidas simples, como atividade física, uma dieta limpa, uma vida saudável, evitar excesso em cigarros, álcool, bebidas, tudo isso que a gente já conhece. Mas a gente tem que fortalecer toda vez. Levar a risca, né? Acreditar. Exatamente, Felipe. Para ter uma boa saúde. Doutor Cícero, obrigado demais por ter vindo. Volte mais vezes aqui no nosso consultório aberto para tirar a dúvida de quem está em casa, no ponto de vista. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado a você pelo convite, Felipe. Muito obrigado. É muito bom poder estar aqui e falar para a população a respeito desse problema tão importante. Isso aí. Obrigado, doutor. Até a próxima. Próximo bloco tem mais ponto de vista. Vamos falar sobre hubs de inovação e startups. Se você não sabe nada sobre isso, então já te convido a continuar com a gente, porque esse assunto está super presente no seu dia a dia, você nem sabe. E eu vou te explicar no retorno do ponto de vista. De volta para falar de hub de inovação, startup, novos negócios e como o Espírito Santo vem se destacando nesse formato. No estúdio, eu recebo a Michele Janovic, da Base 27. Michele, obrigado por estar com a gente. Obrigada eu, o convite. Recebo também o empresário Carlos Eduardo Brandão, sócio da IntelliWay. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu preciso que a gente comece essa entrevista desmistificando o que é um hub de inovação para quem está ligadinho aqui no ponto de vista e o quão perto isso está do dia a dia dos capixabas. Legal, boa pergunta. Um hub de inovação é como se fosse eu não sei se o pessoal vai lembrar daqueles aparelhinhos, né, que conectavam redes de computadores. A gente traz esse conceito para os negócios. Então, o hub de inovação foi criado para conectar negócios, conectar desafios das empresas com soluções de mercado que podem ser provenientes de startups, que são empresas de base tecnológica. Aí quando a gente vai olhar para esses negócios, né, que resolvem problemas, são negócios que têm clientes,
negócios que vendem algum determinado produto, alguma solução para o mercado, que essas pessoas, que a população consome. Então, quanto mais essas empresas conseguirem entregar uma solução ou um produto melhor para o seu cliente, entenderem o processo de como faz isso, esse cliente vai sempre ter uma solução para o seu problema. Então, todo mundo tem alguma coisa para resolver. Então, as empresas, elas aprendem como elas vão tratar melhor o seu cliente. Então, o foco da inovação, ela está em resolver problemas para o cliente. Então, o foco é sempre o cliente. Então, todos nós, né, que somos consumidores, a gente é atendido por essas empresas, então a gente quer produtos e soluções melhores para o nosso dia a dia. Então, o Hub de Inovação, ele existe para fazer com que as empresas consigam entender como entregar e gerar um valor melhor para o cliente com relação aos seus produtos e seus serviços. Então, a gente aprende a fazer isso tudo muito juntos. Eu não sei se eu posso chamar uma espécie de consultoria ou de uma parceria onde vocês crescem juntos, desenvolvem juntos com aquela empresa. Seria isso ou algo mais complexo? A gente pode até fazer um paralelo com uma consultoria, porque o que o Hub de Inovação faz é trocar informações, porque, veja, tem empresas que já passaram por processos de inovação, já passaram por desafios e elas já aprenderam como fazer. Inovação é método, né? Processo. Então, a gente tem início, meio de um processo, fim, para assim entregar um produto melhor para esse cliente. Então, as empresas, elas trocam entre si, elas aprendem quais são esses processos, quais são as metodologias que existem, de que forma que elas podem testar essas oportunidades de melhoria de seus produtos. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de processos que podem começar uma inovação mais incremental, é onde eu estou melhorando algo que já existe, onde eu posso avançar atendendo um produto adjacente ao meu mercado, porque eu já sei como fazer e eu posso talvez ver outras oportunidades de outro tipo de consumidor para aquilo. E aí eu posso falar também de inovação que o pessoal deve conhecer, ou já ter ouvido falar, se não, é inovação disruptiva, que é quando eu rompo um mercado, quando eu descubro algo novo para se fazer, né? Como, por exemplo, muitos de nós estamos acostumados a usar Uber, que é um transporte onde nós não tínhamos antes, para além do que era o táxi. Então, quando vem o Uber, ele democratiza esse transporte onde eu posso pedir um carro de onde eu estiver e tem alguém que quer fazer um dinheiro extra, quer dirigir o seu próprio carro, que muitas vezes fica parado, e aí ele consegue fazer essa conexão, né? Essa empresa vem e faz essa conexão. Então, isso é uma solução de um mercado, um exemplo de um mercado disruptivo, que não existia e que veio e trouxe uma solução. Eu ouvi dizer que o aplicativo Gympass, por exemplo, ele veio de uma discussão como essa, se eu não me engano, do Cubo Itaú. PicPay, que é local, né? Que é local. Você lembra de mais alguns nomes para poder, quem está em casa, conectar mais ainda e falar, puxa vida, eu uso isso, eu faço parte então dessa inovação. A gente tem eu posso citar a Udemy, que eu acho que, não sei se todo mundo usa, mas pelo menos quem faz cursos online ou procura cursos online, vai lembrar que existe aí uma plataforma de cursos que ela é mundial e dali vem de um grupo de colaboração que era uma aceleradora, né, uma pré-aceleradora lá do Vale do Silício, e ali se cria essa solução, ela cresce e rompe a barreira ali do mercado dos Estados Unidos. Hoje ela está no mundo todo, inclusive no Brasil. Então é uma solução que foi criada a partir de um grupo que colaborou para isso acontecer. Não tem uma pergunta bônus aqui que eu vou segurar um pouquinho, mas já vou lançar. Eu quero entender, e aí você me responde daqui a pouco, como é que existe, não sei se eu posso chamar de parceria, mas como é que existe uma conversa entre a comunidade acadêmica, as empresas, né, um hub de inovação, ou empresas públicas também, como é que é feito esse encontro, digamos assim? Segura um pouquinho, porque eu quero entender um pouco também da história do Carlos Eduardo Brandão, da Intelliway. A incubadora, não sei se eu posso chamar assim, né, o hub, ele foi importante para o desenvolvimento da tua empresa? Sem dúvida. A incubadora, o hub de inovação... É a mesma coisa, eu estou falando de incubadora, hora eu falo hub, hora eu falo incubadora, a gente pode usar os dois termos? Acredito que sim, dentro de um contexto que o hub de inovação é um conceito mais atualizado. A incubadora ainda vem, talvez fosse uma etapa anterior ao hub. A incubadora a gente incuba negócios com base tecnológica e tem todo um processo de apoio, inclusive apoio de espaço físico, apoio para
jurídico, apoio contábil, então ela recebe todo um aparato de apoio. É um projeto desde o início, digamos assim? Que daí você consegue criar uma empresa do zero. Entendi. E a gente tem, geralmente, incubadoras, elas recebem também recurso público que vem para apostar, então aí a importância do Estado em aportar esse recurso para que novos negócios de base tecnológica surjam. Um hub, ele também pode fazer o processo de ter essas empresas ali, mas é muito mais para geração de negócio, porque ela já saiu da incubadora e agora ela precisa se conectar para a geração de negócio. O Hub ele faz essa conexão, ele permite que você tenha um espaço dedicado à inovação e dentro desse espaço você desenvolve os seus projetos. Então assim, hoje se fala muito em inovação, né? O motor de inovação e o motor principal da empresa, onde você tem o seu negócio principal e você precisa desenvolver esse negócio, mas você precisa ao mesmo tempo inovar. Onde que você pode fazer isso? Dentro de um hub de inovação. A Intelliway hoje ela tem iniciativas do seu negócio principal que rodam em sua sede e também dentro do hub de inovação do Base 27 em parceria, não só com Base, mas também com empresas que fazem parte do Base e com a academia. Qual é a solução que você ofereceu para o mercado com a sua empresa? Hoje nós temos uma solução de inteligência artificial focada em negócios. Mais atual impossível, né? É um assunto que está em voga e assim, a inteligência artificial ela vem potencializar e aumentar a sua capacidade, né? Tanto em termos de automação quanto em termos de disrupção, criando e atendendo novos clientes, criando novas fronteiras de mercado. E a IA é fundamental para os negócios hoje nesse sentido. E o Hub proporciona essa conexão, onde a gente pode não só compartilhar e ver o Hub como uma oportunidade de negócios, mas também como um local onde a gente amadurece a nossa solução. Boas ideias surgem ali para aprimorar muitas vezes algo que já existe, precisa ali de um retoque. É o ambiente de inovação com uma conexão e alinhamento ao negócio principal da empresa, porque também inovação sem conexão Sim. ao negócio principal muitas vezes pode não dar certo, né? É preciso esse alinhamento para que haja potencialização do que se cria dentro do Hub. Muito bem, falando em alinhamento, volto para a nossa pergunta bônus. Como é que pode ocorrer essa conversa, essa interação entre um hub de inovação, uma empresa particular e o governo? Como é que essas três forças podem trabalhar juntas? A gente está falando aí até do que é chamado tríplice hélice, né? Que eu acho que o pessoal vai ouvir falar, então é legal ter esse conceito. Quando a gente está falando de um ambiente de colaboração para que um ecossistema inteiro possa prosperar, todo mundo que tem a sua capacidade dentro desse ecossistema precisa participar juntos do todo para que o todo funcione. Por isso é um ecossistema. E eu ia te perguntar agora, me dá essa parte. O que é esse ecossistema, então? O ecossistema, quando a gente fala do Espírito Santo, né, existem as instituições públicas, as instituições privadas, as empresas, as instituições de ensino, as instituições que são centros de pesquisa, os hubs de inovação, as incubadoras. Então, cada um faz o seu papel para que o todo funcione num ecossistema. O Base 27 hoje, ele congrega instituições de ensino e pesquisa. Então, a gente tem aí pelo menos 10 universidades, 10 faculdades aqui do Espírito Santo que estão conosco, e a gente tem o Estado também que participa com a gente tem conexão com a Secretaria, né, de Inovação aqui do Estado, a gente conversa com o Findeslab, por exemplo, que é ligado, né, ao Sistema S e que faz um trabalho fundamental aí para a indústria, então a gente tem uma colaboração também conjunto, a própria Tec Vitória, que é uma incubadora, da onde saiu o PicPay, né, que a gente conhece. E que nós colaboramos porque a gente tem um papel para conectar a startup, que já é uma startup mais madura, com negócios, e os negócios que estão lá, como por exemplo a Intelliway, né, que tem um desafio e a gente pode conectar uma solução que é com base tecnológica, que é uma startup, mas a gente também faz isso com a academia. Então, existe um desafio de uma empresa mantenedora que a gente pode olhar para os alunos que estão nessas universidades e isso já é uma pré-capacitação para a inovação. Por quê? Porque os alunos têm a capacidade de, junto com o professor pesquisador que vai orientá-los no processo, de pensar numa solução para que esse desafio dessa empresa seja solucionado.
né, que ele seja atendido. E isso faz com que a gente alimente esse ecossistema. Então, os alunos estão olhando para o mercado está se integrando com a academia, porque está olhando para a pesquisa como uma oportunidade. Mercado, né? Exatamente. Então, essa conexão, que antes ela era um pouco mais distante, hoje ela já está muito mais próxima. Então, quando a gente coloca os atores para conversarem, e hoje a gente tem, por exemplo, o Estado aportando recurso, incentivo para startups, né, para empresas de base tecnológica, para que elas de fato desenvolvam soluções, prosperem aqui e ganhem um mundo aí fora, isso traz uma diversidade, uma diversificação da matriz de enriquecimento do Estado, que é um dos propósitos do Base 27 ter sido criado, e Brandão acho que faz parte disso desde o início, é uma das empresas hoje fundadoras, né, do Base 27, a Intelli. Então, esse ecossistema ele só funciona justamente porque a gente busca colaboração. Quando há as instituições de ensino, há as empresas demandando por seus desafios, e para isso a gente tem vários projetos e iniciativas para isso acontecer de uma forma também orgânica. Muito bem, olha como passou rápido. E viu como aí de casa você vai perceber como isso está mais perto de você do que você imaginava. Vou agradecer demais a participação de vocês. Obrigado, Carlos, obrigado, Michele, por estarem aqui com a gente, por trazerem e compartilharem conhecimento. Vem aí o Melhor da Tarde. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê aqui na TV Tribuna Band, sempre às 2 da tarde. Até mais! Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.